Acho que o principal é não tomar nenhuma decisão sem antes ver a planilha, né? Tá. Então, assim, a gente consegue mostrar realmente o que pode acontecer e o quanto que o cliente está economizando. E a gente não faz nada aqui antes de uma reunião, Uhum. né? Então, para quem está pesquisando, para quem está na jornada aí para saber se pega o consórcio ou não, acho que é trazer a demanda para a gente e a gente apresentar os caminhos. Dependendo do objetivo da pessoa, a gente faz 2 cartas de 250 ou 5 cartas de 100, né, para ela ter mais chance também da contemplação. Eu espero que você curta este episódio. Antes da gente ir para o conteúdo de fato, eu quero te falar um pouquinho sobre a nossa plataforma educacional. Foi pensando em pessoas como você para te dar autonomia com o seu dinheiro e fazer os melhores investimentos que nós criamos uma plataforma educacional com dezenas de cursos. São cursos do básico ao avançado em todas as classes de investimentos para que você consiga ter então segurança e conhecimento necessário para tomar as melhores decisões com o seu dinheiro. E você pode ter benefício nessa plataforma educacional indicando pessoas para assistir este podcast. Como que você pode participar? Na descrição desse episódio, você vai ter um link que vai ter todas as explicações dessa campanha. Então, é muito simples. Procura o link aqui na descrição do episódio, clica, entenda, participe. Quanto mais pessoas você indicar para assistir esse episódio, mais benefícios você terá para adquirir um curso da nossa plataforma educacional. Agora fique com o episódio. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Ouviu Investiu, o podcast da Sacre. O tema hoje é consórcio e os nossos especialistas eles vão explicar as principais dúvidas sobre consórcio e também responder se consórcio é investimento. Já adianto aqui que eu estou bem animado com esse episódio, é um episódio que há muito tempo eu queria gravar e eu tenho certeza que vai ser bem legal. Tá comigo para participar aqui hoje, por uma questão de cortesia. Primeiro as mulheres, tá, Mazari? A Rúbia Bolela. Tem uma história aqui nesse Bolela, né? Talvez a gente até conta, que ela é assessora de investimento e head do time de investors aqui da SAC. Tudo bem, Rubi? Oi, tudo bem? Beleza. Obrigado por participar. É um produto bom, Rubi? Já responde pra gente assim, é bom ou não? É Enviesado bom. essa parte aí. É Não, é bom. muito bom. Desde que vendido ali da maneira correta, né, para o cliente, o consórcio sim é um produto muito bom. Pô, bacana. E também Matheus Mazari. Boa Tudo bem? tarde. Prazer aí estar participando desse episódio. Obrigado por participar, Matheus, que ele é Mazari, né? Você prefere que chama de Essa Mazari. galera é tudo Mazari. Todo mundo conhece o Mazari, Tem muito Matheus aí para dividir o apelido. os BO, né? É, Ele é assessor de investimentos também e faz parte, integra o time de investors aqui do escritório. Pessoal, antes da gente entrar na pauta, deixa eu só trazer aqueles recadinhos de sempre, tá? Bem rápido. Se você está assistindo no YouTube e é novo aqui no nosso canal, seja bem-vindo e se inscreva, tá? Ative as notificações. O nosso canal tá crescendo bem, viu, pessoal? E eu acho que é de tanto eu pedir pra galera chegar e ficar, estão chegando e ficando. Então, obrigado, pessoal, faz muita diferença. A gente gosta quando vocês chegam, ficam e deixam suas dúvidas aqui para que a gente possa, junto a gente, né, e o nosso time de especialistas, possa tirar essas dúvidas. É bem legal. Além do YouTube, esse episódio é veiculado nas principais plataformas de streaming, então você também pode ouvir no seu app de podcast preferido. E se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui para a gente no YouTube ou mandar nas redes sociais da Sacre, que é @sacreinvestimentos com S no final, tá? A gente está com o perfil ativo nas principais redes sociais, então você encontra a gente também com facilidade. Se quiser abrir a sua conta no BTG Pactual com a assessoria da Sacre, tem link aqui na descrição do episódio. E também, se eu citar algum outro link, algum outro episódio, eu deixo aqui na descrição para vocês também, tá? E aí, lembrando que, com certeza, esse episódio faz questão que ele vá se tornar um artigo lá no nosso blog, sacre.digital. Então, convido vocês a acessar também sacre.digital. Bom, vou entrar na pauta aqui, começando pela Rúbia, então. Pode ser, né, Rúbia? Pode. Consórcio é investimento? A gente está aqui, somos um escritório de investimentos e essa é uma dúvida muito comum. Consórcio é investimento? E é uma pergunta muito boa, né? Porque acho que divide muitas opiniões, Sim. Tem um pouquinho de polêmica. dá uma polêmica, mas total. assim, o consórcio em si, ele não é considerado um investimento.
Tá. tá? Até porque ele não tem o objetivo principal de rentabilizar o dinheiro, Tá. né? Então, eu vejo mais como um planejamento financeiro, né? Então, eu não coloco o dinheiro total para rentabilizar como no investimento, mas sim eu faço esse planejamento de pagar mensalmente, né, a carta que a pessoa adquirir, para no final ela tem o bem que ela tanto quer adquirir. Tá. Então, eu vejo como planejamento financeiro, mas não como um investimento em si. Tá. Ela- Terminologia dele não é classificado Exatamente. Questão de conceito, né? como conceito, exato. Até complementando um pouco o que a Rubia está falando, né? A gente, por estar trabalhando com o nosso core business aqui, com bolsa, renda fixa, a gente tem, no final do dia, muito uma questão de opinião, né? Uhum. Então, a gente observa investimento, a gente acha que é bolsa, opção, renda fixa, e o consórcio a gente não usa com esse foco, né? Se a gente pegar na vírgula, no conceito da legislação, tá lá que o consórcio é uma ferramenta de acessar um capital que você não acessaria no curto prazo, né? Seria, aí você pode fazer isso via lance, via sorteio e tudo mais. O que a terminologia não sendo investimento não significa que você não consiga auferir lucros com a ferramenta, né? Então, você pode ser sorteado no curto prazo ou usar o imóvel para receber aluguel, valorização do imóvel. Então, ele pode sim ser considerado como um investimento, mas não é ali a bagagem dele, não é para isso que Tá. ele é feito. Eu acho que ele se torna um investimento no final, né? A hora que você tem o bem em mãos. Aí esse bem, sim, ele pode te dar como investimento. Ele consegue ser inserido numa estratégia, assim, digamos Exatamente, assim, né? exatamente. Porque hoje eu não tenho. Como que o consórcio é usado, né? Mais usado, no caso, eu não tenho o bem hoje, mas eu quero adquirir um imóvel, né? Eu não tenho o valor X hoje para comprar esse imóvel e também não tenho pressa. Tá. Então, como você vai fazer esse planejamento, você vai pagando e se durante esse caminho você for contemplado, ou você for sorteado, ou você tiver um capital para contemplação, você consegue adquirir o bem mais rápido. Né? Então, é por isso que eu falo que a gente tem esse planejamento no médio prazo, né? Tá. Não num curtíssimo prazo, tá? Porque o consórcio você não vai comprar hoje e já ser contemplado, né? Então, a gente trabalha mais com o planejamento mesmo. Entendi. E ele consegue ser bem flexível, assim, nessa questão de planejamento, tanto no que se refere a valor e prazo, assim. Hoje já acho que já tem bastante cartas, assim, né? Sim, ele é mais flexível, ele é bem mais flexível. Tá, beleza. Ô, Mazari, a Rúbia falou aqui, trouxe um exemplo pra gente a respeito do imóvel, mas existem vários tipos, né, de consórcio. Quais são, assim, os principais? Exatamente. O consórcio nasceu, né? Principalmente no Brasil, é um produto quase que exclusivo brasileiro, né? A gente não vê isso em outros lugares. É mais crédito ali que você vai ter na Europa ali, Estados Unidos. Nasceu, acho que pela paixão que o brasileiro tem por veículos e imóveis, né? Então, é uma ferramenta de interfinanciamento, né? Você está se autofinanciando junto com outras pessoas. E o original era isso, era veículo, Carro e casa, né? E aí o produto foi desenvolvendo todas as instituições financeiras ali trabalham com a ferramenta, né? E hoje a gente pode acessar vários produtos e serviços. Eu acho que eu não consigo nem te dizer todos do que, Os principais, do que assim. dizia, né? Mas seria casamento, serviços hospitalares, a gente vai pensar também em serviços estéticos, mulheres usam muito. Dentre outros, né? Então, por Tem exemplo, motos, né? Produtos equipamentos para dentista e tudo náuticos, mais, exato, náuticos, até para pesados, parte de construção. Às vezes a pessoa constrói a casa e usa de um consórcio para fazer a mobília, por exemplo. Né? Então, a gente consegue também para cirurgias plásticas, para implante capilar, para várias partes da estética. Hoje a gente já consegue trazer esse serviço para a parte de serviços mesmo, tá? Através de um consórcio. Porque no final das contas, assim, a mecânica é a mesma, né? E como que é essa mecânica? Você já explicou assim, que eu vou pagando e tal, mas aí tem grupos, né? Como que é a mecânica do consórcio? Posso pegar. Tudo vai. Assim, já tem a diferença entre a natureza do consórcio, né? Para
casa, ali a gente já tem um perfil de parcelas de prazo mais alongado, que a gente consegue acessar, e para veículos o prazo é menor, para serviços é um pouco menor ainda, né? A gente aqui faz um estudo de caso, na verdade, porque a gente não está só vendendo consórcio para o cliente. Geralmente, o cara, quando traz o consórcio para a gente, ele já está na nossa gama de base da SAC, né? Então, a gente conhece o perfil pessoal e financeiro da pessoa, que a gente usa justamente como planejamento. E aí, os termos são o seguinte, né? Por exemplo, o cara não... A gente sabe quanto que rende o rendimento ali dos investimentos dele, e ele quer pagar uma parcela de R$3.000, por exemplo. Tá. A gente estipulou um prazo de 150 meses e não bateu, deu 4 mil, por exemplo. A gente vai lá e estica o valor dessa carta. A gente tenta acessar uma carta que talvez tenha um prazo maior. Uma estratégia também que é válida é ele falar que ele quer o bem no curto prazo, né? Tá. Seria ali 6 meses a 2 anos. Então, a gente faz um estudo de histórico de lances que saíram nesse meio tempo e fala assim, não, você pode, nesse sentido aqui, você pode usar essa estratégia para ter esse acesso a esse capital Dentro desse período. dentro desse período. Então, vai variar muito de caso para caso. Mas, assim, no geral, as parcelas são variáveis e os tipos de lances também, né? Tá. Então, existe lance... Eu não vou entrar no detalhe, lógico, mas existem várias modalidades de lance que a gente pode ali fazer o estudo e mostrar isso para o cliente. Porque ele, geralmente, ele contempla um consorciado por sorteio também, né? Isso. As cartas, elas são feitas sorteios, acho que uma vez por mês, né? Tá. Então, é isso, né? O consórcio depende muito do tanto de dinheiro que tem na carta, né? Tá. Então, dependendo se for um grupo muito grande, a gente pode ter uma modalidade de 2 sorteios por carta ou várias contemplações por lance, né? Então vai variar bastante de Vai carta para depender carta. do grupo Isso, ali que a pessoa exato. entrar, né? Isso. Os grupos mais novos, ele tende a não fazer um sorteio tão... um sorteio mais longo, né? E os que já vêm, caso você compre uma carta já em andamento, aí a gente pode ver que consegue contemplar um pouco mais rápido através dos lances. Porque já meio que dá para ter uma ideia ali, né? Igual É o o Mazari histórico, né? falou, De puxar um quanto tem de histórico e aí capital. já meio que ajustar com o cliente, sabendo ali a necessidade desse lance, né? Isso. Exatamente. Pô, bacana. Então, assim, a gente já sabe, né? Apesar de que não é um produto, né, tecnicamente classificado como de investimento, ele cabe dentro das estratégias. E eu acredito que aqui na Sacre é bem explorado também, né? Pelos assessores. Mas assim, Rubia, qual que é a vantagem e a desvantagem do consórcio? Vamos lá, com algumas, né? Eu acho que a grande vantagem, ela vem em cima dos custos, Tá. né? Comparado ali com um financiamento, por exemplo. Então, se você pegar a parte de custo do consórcio, ele vai gerar mais ou menos ali em torno de 20% dentro do período. E o financiamento, ele vai vir com uma taxa de juros mensais. Então, quando você coloca dentro do mesmo período, né, dependendo do prazo que você estica ali, ele acaba saindo mais barato na parte de custos, né? E aí até vou perguntar da forma errada, que eu já sei, porque eu já fui cliente de consórcio. Não é os juros, né? Não é que o consórcio tem os juros. Não, ele tem uma taxa administrativa. Tá, e aí Tá? esse é o custo que você está falando. Isso é o custo, essa taxa administrativa do consórcio que gira em torno de 20%. Tá? E aí se pegar ela vezes ali os juros de financiamento, Isso. aí acaba sendo... Então, matematicamente, se você diluir essa taxa de juros dentro do prazo, ela acaba tendo um custo menor. Tá? E apesar de que a gente também tem algumas as correções, né? E acho que uma grande desvantagem do consórcio, comparado também com o financiamento, é o valor do bem. Né? Tá. Então, no consórcio, igual eu falei, a gente está fazendo um planejamento médio prazo. No financiamento, eu já tenho o dinheiro num curto prazo, né? Vamos colocar ali. Disponível, quase que de imediato. Quase imediato, exatamente. Então, essa é a desvantagem. Por quê? Porque o consórcio eu não vou conseguir esse dinheiro tão rápido como no financiamento. Então,
não chega a ser uma desvantagem se você tem um planejamento. Tá. Mas em caso de que você queira o recurso, o bem, numa forma mais rápida, aí sim tem que partir para o financiamento. Agora, se você tiver esse planejamento, ele não chega a ser uma desvantagem. Entendi. Tá? Tem até só acrescentando, algumas outras vantagens que a gente vai até discutir mais para frente, né? Tá. Seria a questão da análise de crédito mesmo do consórcio, né? Tá. Os bancos costumam ser muito rigorosos ali com a questão de documentos, justamente porque eles já estão fazendo o desembolso do capital no D0, né? Então, no consórcio, a pessoa ali mesmo que tem um apontamento no nome, vamos dizer, score no Serasa, algo do tipo, alguma situação que vai ser resolvida no curto prazo, No período, né? no consórcio a gente precisa de alguns documentos básicos ali no começo, né? Que não vai impactar. E como a pessoa ali tem um compromisso de pagamento de parcela, o banco já tem acesso ali a um certo histórico, né? Se o cara paga 2 dias antes, depois isso aí tudo faz diferença na pontuação de crédito ali da pessoa. Fora que ali na hora do desembolso mesmo do capital tem a alienação, né? Então, muitas vezes vai ficar como garantia. Então não tem essa burocracia da análise de crédito. Tem, lógico, né? Mas assim, é mais fácil. Seria isso. A análise acaba sendo, então, um ponto positivo, né? Isso, sim. Até considerando que, dependendo se for um financiamento, pode ser negado. Né? Então, exato. tá. Bacana. Algum outro vantagens, desvantagens para que a gente... Tá, o resumo aqui, então, antes da gente continuar, que a Rúbia falou, a questão do planejamento entra como vantagem, né? Sim. O fato da taxa de administração ser mais barata do que uma taxa de juros, né? Sim. De financiamento. E desvantagem, no caso, seria o tempo, caso a pessoa precise do recurso com urgência, né? Isso. Tem também a entrada, né? O financiamento tem a entrada já bem agressiva de princípio, né? Tá. Eu acho que o consórcio tem o valor do lance, né? Mas o lance, se você quiser o bem com um maior adiantamento. Né? Exato. Que aí você vai ter que entrar no caso no leilão de lance aí, né? Exato. Isso. Bacana. Pô, legal, cara. Então, acho que assim, são alguns pontos a se considerar. Acho que no final das contas mesmo, tudo acaba virando pro lado do momento, né, Rúbia? Sim. Da pessoa que está contratando ali, né? Do que ela demanda e da urgência que ela demanda, né? Exatamente. Exato. Pô, bacana. Mas, pessoal, então, assim, até aqui, se teve alguma dúvida, deixa eu reforçar os recados aqui. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre mitos e verdades, né? Coloquei isso aqui na pauta para a gente ver o que andam falando por aí e o que a gente escuta, se é mito ou se é verdade. Mas se até aqui você teve alguma dúvida, quer saber como funciona e, enfim, a respeito até mesmo de valor e parcela que é disponível, pode deixar aqui nos comentários do episódio, que aí eu passo para a Rúbia e para o Mazari e posso passar para vocês, né? Que Com certeza. Vocês atendem o pessoal, né? Tá. Ou manda nas redes sociais da Sacre, no @Sacre Investimentos, que a gente tá por lá também. Às vezes a pessoa prefere a rede social, tranquilo. E aí também, sempre reforço, se quiser abrir a sua conta no BTG Pactual e ter assessoria da Sacre, tem link aqui na descrição desse episódio também. Então vamos lá, Rubia. Principais mitos e verdades, né? E eu acho que aqui é interessante para a gente já desmistificar algumas coisas em volta do consórcio. O que vocês separaram pra gente? Vamos ver, mitos. É para começar com a questão de, peguei uma carta ali para imóvel, né? Então, a gente recebe muitas dúvidas na questão, comprei uma carta para imóvel, tem que comprar um imóvel específico ou tem que usar isso aqui para comprar realmente uma casa? Tá. Na verdade, não, né? Ali se encaixa, na categoria imóvel, vai se encaixar empreendimentos imobiliários, no caso. No geral. No geral, seria a compra do terreno, ali a construção, né, do projeto e também vários outros, a compra da casa em si mesmo, né? Seria a primeira ali que a gente tem que acontece muito, né? Eu acho. Que nesse caso é um mito, né? Exato. Tá. Eu acho que outro mito que a gente pode citar, que todo mundo fala também, é a questão das parcelas, né? Altera o valor sem avisar, e na verdade ela é alterada anualmente, né? Tá. Então isso é algo pré-acordado, né? Tá. Então não é assim, aumentou, mas é acordado já que é um reajuste anual. Tá. Né? Então,
geralmente os imóveis eles são atrelados ao INCC e autos e serviços já estão atrelados ao IPCA. Acho que algumas instituições já começaram a colocar o IPCA atrelado ao imóvel também, tá? Então, não é que a parcela aumenta sem aviso, mas ela tem o reajuste anual, sim. Essa questão aí, Rúbia, ela é interessante porque aumenta a parcela, mas acaba aumentando o valor do crédito também, né? Exatamente. Então, ouvi também, ó, assim, a pessoa não perde poder de compra, né? Isso é justamente para cultivar o poder de compra, né? Porque, por exemplo, as pessoas que não foram contempladas ainda, se o cara que foi contemplado não tiver o reajuste da parcela, ela vai acabar tendo um crédito menor ali na hora que ela for contemplada. Essa questão do ajuste é interessante, né? A gente falou sobre isso, porque já está tendo essa comoção das administradoras na questão de tentar baratear isso aí, porque isso aí meio que queimou o produto por um tempo. O INCC, historicamente, é maior que o IPCA, né? Seja ali por um ponto percentual, algo do tipo. E daqui para frente, né, a gente viu que está tendo a tentativa de fazer o indexador ser a IPCA em todas as cartas, né? Então, a gente entende que o que se repetir, o custo do consórcio que foi nos últimos 10 anos não vai se perpetuar, né? A gente acha que vai ser mais barato os reajustes. E algumas pessoas pensam também que, por exemplo, a gente não inclui o custo do INCC nas parcelas, né? A gente já passa com o custo total do consórcio, considerando isso. E quando a gente compara ele... Uma certa previsão ali, mais ou menos. Isso. A gente usa o histórico, né? Hoje em dia. Então, quando a gente faz muito joguinho de comparar o consórcio com o financiamento. Então, quando a gente compara os dois custos, a gente já está embutindo, na verdade, o valor do índice, né? O reajuste total do contrato. Exato, assim. a gente está considerando. Tá. Exato. Bacana. Rubio, eu tenho uma aqui que eu queria saber se é mito ou é verdade. Consórcio tem juros. A gente já explicou aqui, mas isso é mito ou é verdade? É mito, né? Mito, porque exato, porque ele tem a taxa administrativa. Tá. Então ele não tem juros, né? Então, igual a gente estava falando agora há pouco, ele vai ter a taxa de administração pelo período que você tem contratado a sua carta de consórcio. Mas ela não vai ter juros em cima do montante, exatamente. Pô, bacana. Outro custo, Ângela, você complementando também, é interessante explicar isso porque as pessoas perguntam, né, no momento da contratação. Tá. O fundo de reserva e o seguro, né? Então, eu tinha falado anteriormente que o desembolso do crédito depende do tanto de gente que tem na carta, tanto de dinheiro que aquela carta está rodando, né? Tá. E uma coisa que a administração tem que fazer é controlar justamente a inadimplência da carta. Para isso, eles têm as ferramentas de fundo de reserva e algumas até de seguro. Então, assim, por mais que a gente pague ali o fundo de reserva e tal, embutido e tudo mais, isso volta quase integralmente no final, né? Então, assim, a gente coloca lá... Ele é embutido no valor da parcela também, né? Isso, a gente coloca, mas assim, volta depois para o cliente. Então, custo mesmo é a taxa de administração. Tá. Mas tem isso, é uma forma de controlar a inadimplência. Por exemplo, o cara pode pagar, o fundo de reserva tá indo justamente para cobrir esse valor, esse cobrimento. Eu acho que tem uma pergunta também que muita gente faz, né? Preciso ter sorte para ser contemplado. Né? Então, assim, não vou fazer porque eu nunca sou contemplado, eu preciso ter sorte. Na verdade... Eu não sou um cara de sorte, eu não vou fazer consórcio. Exato. Então, assim, não é a questão de sorte, né? A gente tem como fazer esses lances, né? Pode ser mensalmente. Então, tem duas maneiras, o lance fixo e o lance livre. Tá? Então, dentro do lance fixo, você vai concorrer somente com as pessoas do lance fixo. Tá. E no lance livre, aí você vai concorrer com todo mundo, né? Da carta, daquele grupo. Então, assim, se eu não der o lance, sim, eu conto com a sorte. Mas a gente consegue... Fator que é 50-50. Exatamente. Pode, não pode. Beleza. Então, mas a gente consegue... Então, assim, não depende só da sorte, né? Se você tiver aí um capital para você dar lance, a gente consegue também colocar um plus aí na sua sorte, né? Sim. Eu não sei se você sabe explicar, também não é assim um extra aqui,
O lance fixo, ele é pago independente de ser sorteado? Como que é essa questão do lance livre, né? Porque pelo que eu sei, no lance livre você só paga o lance se o seu for o maior, né? Isso. Tá. O lance fixo também, né? No lance fixo você vai estar à mercê de outro sorteio, na verdade, né? Ele só separa ali os lances. Isso, separa, porque vai ter várias categorias de contemplação numa mesma carta. Pode acontecer isso dependendo do grupo, né? E uma modalidade vai ser o lance fixo, por exemplo. Tá. Então, várias pessoas vão dar o mesmo lance, 30%, 35% vai estar explícito no contrato. E todas as pessoas vão ser sorteadas entre si. Ele vai reduzir o número de sorteados. É como se fosse assim, não, eu não quero ficar ali, tá muito agressivo o lance livre para mim, não quero dar esse lance, quero ser contemplado com um valor menor, descapitalizar menos ali, competir com menos pessoas, seria mais ou menos essa ideia. Pô, bacana. Legal, é bem dinâmico assim também, sim, né? É flexível, né? Flexível, exatamente. Mais algum mito, verdade, que é legal a gente... tem uma aqui, aí me diz se é mito ou é verdade. Eu posso transferir a minha carta? Fui sorteado, posso transferir. É mito ou é verdade? É possível, né? A gente vai precisar do intermédio da administradora, a gente aconselha fazer mais com parentes e familiares, né? De confiança. Exato. Mas é possível fazer sim. Beleza. Acho que é isso, né? Mito eu acho que é uma verdade que a gente consegue trazer também, né? Que é uma dúvida de muitos clientes. Eu consigo quitar um financiamento depois que eu fui contemplado, né? Com o consórcio. E é possível, né? Você diluir as parcelas do financiamento ou então fazer a quitação total do financiamento. Então, tem gente que trabalha com os dois, né? Eu faço financiamento e, um exemplo, né? Estou comprando um imóvel, vou lá e financio. Aí eu venho com uma carta de apoio ali, de consórcio, vamos colocar assim, sem o planejamento de ser contemplado rápido, né? E fui sorteado no meio do caminho ali. Então, é pegar essa carta e a gente pode abater no financiamento ou, dependendo do valor, fazer a quitação total. Trocar a dívida, né? Trocar a dívida. Ficar mais barato. Pô, bacana. E aqui eu acho que a gente acaba meio que entrando na nossa próxima pergunta, que é a questão das garantias, né? Eu preciso de garantia para contemplar o consórcio. E aí, já puxando com o que você falou, Rúbia, nesse caso, nesse exemplo aí da pessoa que financiou o imóvel e fez o consórcio, o que seria para o consórcio ali garantia? Ele não, no consórcio a gente não precisa de garantia em si, tá? Mas após a contemplação, o bem vai ficar alienado ao consórcio até a quitação total dele, da carta. Considerando que já vai ser direcionado. Então. Exatamente. Então, para você fazer o consórcio, você não precisa de garantia nenhuma como financiamento. Mas se você for contemplado, aí sim o bem que vai ser adquirido, ele vai ficar como alienação ali da carta. Tá, então nesse caso aí, só para entender, o valor do consórcio quitaria o imóvel, que já está alienado no financiamento. Exatamente. E aí a alienação, né, que não é, acho que não é uma alienação, não sei se entra como alienação, passa para o consórcio. Passa para o consórcio, exatamente. Bacana. E nisso para veículo também, a mecânica mesmo. A mecânica mesmo, isso. Daí é o veículo que fica, né? Fica... Daí entra no caso da burocracia, né? Para a contratação do consórcio, a gente precisa de quase nada, na verdade, né? Então, nenhuma garantia, nenhuma burocracia a mais ali. Pagou esse mês, já está no sorteio desse mês. Isso, foi contemplado, aí vem a questão do crédito e tudo mais. Né? Seria isso. Já pensou, Rúbia? Você faz o consórcio no mês, paga primeiro ali, já é... É o nosso sonho, né? É o sonho de todo mundo, né? Mas é sonho, né? É isso. Mas não é impossível, né? Nossa, imagino, cara. Já pensou? Pô, uma bênção, né? Eu tenho um amigo que ele fez um consórcio de imóvel, ele foi sorteado com 3 meses. E já conseguiu comprar um imóvel e deu super certo. Sim, muito bom. A gente escuta os casos de longe, né? Mas quando você pega uma carta em andamento, né? É o que eu falo, é possível. Né? Então,
a gente até fala, né? Não é um curto, médio prazo, né? Porque realmente pode acontecer de você ser, em 3 meses, você ser sorteado, né? Mas pode acontecer em 6 meses, 1 ano. Então, Num horizonte assim de investimentos, até 2 anos é médio prazo ali. É o que sim. a gente trabalha, né? De 6 a 2 ali, 6 Isso, meses, 2 anos é um horizonte de médio prazo. Isso é muito comum até, Ângelo, que eu acho que vale a pena falar para os clientes, que a gente recebe muito o cliente falando que, pô, queria comprar uma casa daqui 6 meses, vou ter que financiar e tudo mais. Aí chega 6 meses, o cara foi lá e não comprou a casa, né? Então, chegou 8 meses, ele foi lá e compra, no caso, pegou o financiamento e comprou. Então, ter um consórcio nunca é uma má ideia. É isso que eu quero chegar, né? Porque você poderia evitar ou de gastar o capital total que você tem, ou de pegar uma taxa, não abusiva, né? Mas muito maior do que você poderia ter economizado. Falando em números, eu já fiz simulações, né? De comparar um com o outro, já deu diferença de R$ 500 mil, meio milhão, 800. Então, assim, realmente tem um capital de benefício quanto? econômico, né? Uma casa de 900, 1 milhão, por exemplo, eu projetei ali o que o cara ia gastar com o financiamento e projetei o que ele ia gastar com o consórcio, né? Então a diferença dá mais ou menos essa. Então, assim, é uma diferença significativa e por mais que quando você já sabe que tem um plano, né? Eu acho que nunca é uma má ideia ter uma carta em andamento. Tá. Bom, bacana, pessoal. Eu acho que é isso, caminhando aqui pro final do episódio também, um pouco mais curto, mas pô, muito relevante esse episódio. Como eu falei, era um episódio que eu queria, há tempos eu queria gravar, né? Porque eu acho muito importante. Existem outras formas assim mais estratégicas de fazer várias cartas com planejamentos diferentes, né, Rubia, para conseguir contemplar, até mesmo para construir, né? Mas eu acho que isso é mais detalhe, assim, né? Para construção, por exemplo, eu acho que a gente trabalha muito assim com um exemplo de transportadoras, né? Que acabam renovando frota, por exemplo. Tá. Então, a gente trabalha com diversas cartas, né? Para a transportadora, para ela realmente, se for contemplada em uma, conseguir e usar da maneira que ela for precisando e ir trocando as frotas conforme... E tem que pegar o crédito também, né? E pegar o crédito. Sim. Então, acho que tem gente que trabalha assim, né? Peguei uma, aí fui lá e quitei o financiamento que eu tinha feito. Aí passou um tempo, foi lá, contemplou outra, já quitou, já começou outro financiamento, já está quitando outro. Então, para construção, né? A gente não faz, às vezes, uma carta, né? Por exemplo, vou pegar uma carta... super carta. Uma carta de 500 mil. Tá. Então, às vezes, dependendo do objetivo da pessoa, a gente faz 2 cartas de 250 ou 5 cartas de 100, né? Para ela ter mais chance também da contemplação. Via sorteio. Não ficar um só, né? A gente tem ali 5, às vezes 5 oportunidades, né? Tá. Legal. Então, assim, é bem estratégico e versátil, né, Mazari? Não tem... E também, no final do dia, vira quase o mesmo trabalho que a gente faz com a análise de perfil de risco de cada cliente, né? Então, lógico que você pode ser um pouco mais ousado, às vezes. No caso, fazer alavancagem patrimonial e tudo mais. A gente mede a febre, né? Ver até onde o cliente quer Tem apetite. Isso, tem apetite para esse tipo de risco. Tá. Bacana. Rubia, como fazer o consórcio aqui via saque, né? Como que o nosso escritório está estruturado para atender o cliente de consórcio? Acho que o primeiro ponto é alinhamento com o cliente, né? Tá. Então, assim, tudo a gente vem de uma conversa, de um planejamento, ver se realmente é o consórcio que se encaixa, né? Então, não é uma venda de consórcio para qualquer pessoa. Então, acho que um ponto importante ali é a conversa com o cliente, o objetivo que ele tem, o planejamento dele, às vezes até planejamento vinculado ali com os investimentos, tá? Para depois a gente prosseguir para trazer as opções de carta que mais se enquadram ali pro perfil dele. Tá. E para necessidade, né? Para necessidade, exato. Mazari, vamos lá. A gente sempre faz um corte maroto aqui também, faz um último último vende o peixe ali, né, do produto. E eu falo sempre nos episódios, Rubio, que eu fico apaixonado pelo produto,
Mas eu gravo muito aqui com o pessoal de coisas que eu nem sei como funciona. E acabo sabendo durante o episódio e falo, pô, já tô apaixonado por esse produto. Mas consórcio eu já gostava antes. Então, já sou apaixonado, tá? Não fiquei, já sou. O que você fala, Mazari, pro cliente que tá pesquisando ainda, tá naquela etapa de, pô, será que é o consórcio o melhor caminho? Que recado que você deixa aí pra ele? Bom, essa parte foi a mais difícil. Aí, vender o peixe, a gente estava tentando fazer isso durante o episódio todo, mas acho que o principal é não tomar nenhuma decisão sem antes ver a planilha, né? Tá. Então, assim, a gente consegue mostrar realmente o que pode acontecer e o quanto que o cliente está economizando. E a gente não faz nada aqui antes de uma reunião, né? Então, para quem está pesquisando, para quem está na jornada aí para saber se pega o consórcio ou não, acho que é trazer a demanda para a gente e a gente apresentar os caminhos. Tá. Né? Seria dessa forma que a gente realmente fala se o consórcio é a melhor opção ou não, porque às vezes pode acontecer de não ser, né? Tá. E mostrar todas as cards e tudo mais, acho que seria o caminho ideal ali, não tomar nenhuma decisão sem antes fazer isso. Acho que é muito necessário ver o prazo, né? O tempo que o cliente precisa. Então, às vezes fala, não tenho pressa, mas em X tempo eu quero. Né? Então... Ou não tem pressa hoje, amanhã mas começa amanhã a já começa a ter. Então, Aí é não muito dá. importante alinhar realmente a necessidade que o cliente vai ter. Né? Então, vamos falar assim, a gente não pode prometer que vai ser contemplado, né? Então, ele tem que entender que nesse meio caminho, no meio do caminho, ele pode ser contemplado. A gente tem alguns estudos, a gente estuda as cartas, a gente vê as possibilidades, a gente vê o lance que ele tem ou não, né, para realizar também. Está dentro da carta, né? Então, acho que tudo isso primeiro ponto é alinhar com o cliente em um bate-papo, uma conversa. Bacana. E fazer a contratação adequada, né? Acho que Exatamente. nesse caso não tem erro. Mas é isso, Mazari. Obrigado, então, por participar aqui com a gente. Pô, espero que... Primeira vez aqui no Viu Investiu, né? Primeira vez. Primeira vez no Viu Investiu. Espero que volte. Matheus Mazari, que é assessor de investimentos, investor aqui no escritório. Obrigado, Matheus, por participar. Eu que agradeço aí com o convite. Espero estar de volta aí em outros episódios. Beleza. E Rúbia, obrigado também, Rúbia, que está à frente aí dos investors aqui na SAC, né, Rúbia? Obrigado por participar também. Eu que agradeço. Foi um prazer enorme participar com vocês. Beleza. Espero que traga bons frutos esse episódio e que você que assistiu até aqui tenha gostado também o tanto quanto eu gostei. Lembrando que se você é novo aqui no canal, se inscreva e ative as notificações que a gente tem conteúdo. Hoje eu já posso falar que a gente tem conteúdo todo dia aqui no YouTube, tá? No canal da Sacre. Então se inscreva. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui ou mandar nas redes sociais da Sacre, no @Sacre Investimentos. Não precisa ter conta no BTG para fazer consórcio, né? Deixa eu só deixar isso. A gente, na verdade, vai precisar de alguns documentos básicos depois. E se precisar de algo a mais, a gente pede. E o fluxo é totalmente digital também. A gente tem uma plataforma específica para isso, no caso. Beleza. Mas se for o caso também de ter uma conta no BTG, o link está aqui na descrição desse episódio, tá bom, pessoal? E aí, com a assessoria da Sacre, é claro, você vai fazer a sua carta da melhor forma possível. No mais, é isso. Obrigado, gente. Valeu. Até a próxima. Obrigada. E até a próxima também.